Olá, bem-vindo a mais um episódio Crónicas Africanas. Eu sou a Neuzi Silva e hoje convido-lhe a olhar comigo para o sistema político angolano e perceber quais as diferenças se compararmos com países como o Brasil, Portugal ou mesmo Cabo Verde. Está oficialmente lançada a corrida pela presidência da República em Angola. Mas será que os 8 candidatos buscam só o Palácio Presidencial? Antes de entendermos o que mais buscam os partidos políticos, vamos perceber um pouco sobre o sistema político angolano, que aliás é presidencialista. A Constituição angolana define o sistema político como sendo presidencialista, mas, de acordo com a jurista e docente universitária Elizabeth Nanga, este sistema não consagra as características próprias dos sistemas presidencialistas tradicionais. Essa tendência da Constituição de afirmar ou de tentar desenhar o sistema de governo angolano como presidencialista não consagra aqueles aspectos tradicionais fundamentais do funcionamento do próprio sistema presidencialista, onde, dizemos outra vez, a responsabilidade política do presidente a ser julgada e apreciada pelo Parlamento, com a possibilidade de impeachment ao seu mandato, é uma nota fundamental. Por que é importante os partidos políticos terem uma boa representatividade ou maior número de assentos na Assembleia Geral da República e como é que isto influencia no debate mais democrático? Ela se coloca efetivamente na discussão sobre o papel do Parlamento naquilo que é o equilíbrio da balança do poder, não é, entre os órgãos de soberania. E aqui é fundamental dizer que para haver equilíbrio entre a balança de poderes entre os órgãos de soberania, é fundamental que no Parlamento nenhum dos partidos políticos consiga uma maioria folgada, uma maioria absoluta. Aquele tipo de representação proporcional que lhe permita, sem esforço quase nenhum, passar os assuntos do seu interesse ou do interesse daquele grupo partidário em particular. Esta é a atual estrutura do Parlamento angolano, onde a maior força política detém 150 assentos, a segunda reúne 51 assentos e a terceira detém 16 lugares no Parlamento angolano. Então, um Parlamento onde os partidos tivessem proporções que impossibilitasse que os partidos sozinhos não pudessem fazer passar os temas da sua agenda partidária, é de facto o Parlamento ideal. Agora, o que eu posso dizer de outras realidades efetivamente, por exemplo, o Parlamento brasileiro, que é um parlamento bicamaral, tem 2 câmaras, não tem uma como o nosso parlamento e como o parlamento português, ou seja, eles têm deputados, mas têm também senadores. Então vemos de facto que o Congresso brasileiro, que os senadores e os deputados brasileiros têm de facto uma atuação muito mais desafiante para com o poder executivo, que também se sente muito mais desafiado na sua ação e por força disso espero de facto muito mais inibido. É claro que como Angola, o Brasil também não está livre da corrupção, mas ao menos o Parlamento tenta assegurar que essas pessoas sejam responsabilizadas. O que pode estar na base da diferença no funcionamento dos mesmos sistemas políticos ou similares em países diferentes? Será a maturidade política? Eu acho que a maturidade política não se ganha apenas com o tempo de maturação de um sistema de governo ou com um regime de governo. Eu acho que a maturidade política ganha-se também com a vontade dos titulares das instituições públicas em tornar efetivos aqueles que são os princípios e as bases do sistema de governo, aquilo que consagra a Constituição. E nós aqui, ao invés de falarmos do Brasil, podemos falar de Cabo Verde, não é? Temos aqui, muito próximo, Cabo Verde, que adquiriu a independência não muito distante da década do ano 75, não é? Ali mais ou menos nesse período, nós vemos que Cabo Verde, com os seus
desafios, mas dá passos seguros rumo a uma democracia mais ou menos efetiva, onde as instituições, pelo menos, procuram corresponder àquilo que é o mandato não só soberano, né, atribuído pelo povo, mas o mandato constitucional, tal como a própria Constituição de Cabo Verde consagra. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Crónicas Africanas. Hoje ficamos a conhecer um pouco melhor o sistema político angolano quando comparado com outras jurisdições, como por exemplo o Brasil, Portugal ou Cabo Verde. Também ficamos a perceber, e quando faltam menos de 30 dias para a realização das eleições gerais de agosto, 24 de agosto, ficamos a perceber qual é a importância dos partidos políticos a ganharem um maior número de assentos na Assembleia da República, na Assembleia Geral, para assim poderem discutir mais democraticamente sobre os assuntos que estão ligados ao bem-estar do povo. Se gostou, faça like e partilhe.